Pessoal, como já nos apresentamos no nosso primeiro encontro, meu nome é Andreia, eu sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFOP e vou ministrar para vocês a videoaula da Introdução à Covid-19. Então, nessa primeira videoaula, vamos falar o que é o SARS-CoV-2, o que é a Covid-19, a sua origem, suas características, sintomas, transmissão, os grupos especiais, período de incubação do vírus e a importância de vocês durante este momento de pandemia. Então, o que é o SARS-CoV-2 e o que é a Covid-19? Então, a Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2. Então, em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, começaram a apresentar os primeiros casos que pareciam pneumonia. E aí, foi identificado que naqueles casos não era pneumonia, então fizeram estudos e descobriram um novo vírus, que posteriormente foi estudado e então denominado SARS-CoV-2. Então, o que é, esse coronavírus? É uma família de vírus que pode causar infecções nas pessoas e essas infecções geralmente afetam o sistema respiratório. Esses sintomas geralmente são semelhantes à gripe e podem evoluir para casos mais graves, como uma pneumonia. Então, o SARS-CoV-2 é uma mutação com o surgimento de um novo vírus que causa a Covid-19, que é a doença responsável pela pandemia na qual estamos vivendo. Aqui eu trouxe para vocês a imagem do vírus, para vocês entenderem por que ele chama coronavírus, Por que essa família chama coronavírus? Porque eles têm essas espículas aqui, que são chamadas de spike, que dão esse formato de coroa. Daí o nome coronavírus, tá? Aqui eu trouxe para vocês também para representar a semelhança genômica entre o vírus, que infecta humanos e o vírus que infecta morcegos. Porque isso faz parte, da história da origem do SARS-CoV-2. Ainda não se sabe se realmente vem dos morcegos, ainda não sabe qual foi a mutação que aconteceu, quem é o hospedeiro intermediário, que trouxe esse vírus para os humanos, mas foi apresentada essa semelhança, genômica entre os vírus e por isso acredita-se que tenha vindo dos morcegos. Ainda não se sabe exatamente como foi o surgimento, qual foi a mutação, onde ocorreu essa mutação e quem é o hospedeiro intermediário, tá? Então, nós temos algumas espécies de coronavírus, e alguns já até causaram doenças que foram importantes, como por exemplo o SARS-CoV, que teve um surto em 2002 e 2003, teve o MERS-CoV, que também causou a síndrome respiratória do Oriente Médio, e agora nós estamos mediante, ao novo vírus, que é o SARS-CoV-2. Por que vocês vão pensar assim, nossa, por que já teve SARS-CoV, MERS-CoV e não tivemos pandemia com esses vírus? Porque acredita-se, já foi relatado, a gente observa isso, que o potencial de transmissão do SARS-CoV-2 é muito maior do que esses outros vírus. Então, por isso que eles ficaram um pouco mais localizados. Eles chegaram a infectar humanos, causaram doenças respiratórias, mas não chegou a virar uma pandemia por causa do potencial de transmissão que o SARS-CoV-2 apresenta, tá? E como que acontece, então, a internalização do vírus e como ele fica no nosso organismo, Como o nosso organismo reconhece esse vírus? Então, a partir dessas, lembra que eu falei com vocês dessas proteínas spikes aqui,
que dá, né, esse formato de coroa, ele vai reconhecer o receptor no nosso organismo, né, na nossa célula, que é o receptor ACE2, que é o receptor que chama enzima conversora de angiotensina 2, tá? Quando ele reconhece esse receptor aqui, ele vai internalizar, vai ser internalizado, tá? A partir disso, é como se a nossa célula entendesse que aquele RNA que entrou, né, do vírus, faz parte da célula, então ele começa a replicar. Então, é o que acontece, o vírus rouba a nossa maquinaria celular para fazer o seu processo de replicação. E olha só, cada vírus pode criar entre 10.000 e 100.000 cópias. Então, vocês imaginam como é, né, o potencial de transmissão a partir disso. Quanto a célula mesmo vai produzindo o vírus. E aqui, novamente, tá? Então, as estruturas parecidas com espinho ajudam o vírus a entrar na célula, tá? O vírus injeta o seu material genético, a célula deixa de trabalhar para sua própria sobrevivência, começa a multiplicar as proteínas virais e aí vem os sintomas, né, que são comuns ao coronavírus, tá? Então, como que acontece a transmissão? A transmissão acontece principalmente como, né, eu tenho certeza que a maioria já sabe, saliva, espirro, tosse, aperto de mão. Então, assim, o fato de você encostar num objeto, por exemplo, que foi tocado por uma pessoa que espirrou e também tocou, e você põe a mão no nariz, não higieniza as mãos, todas essas formas são formas de transmissão, né? Então, a gente fica assim, nossa, mas pacientes assintomáticos já, né, tiveram vários boatos. Pacientes assintomáticos não vão transmitir. Isso é um mito. Pacientes sintomáticos, eles possuem sim maior potencial de transmitir a doença, principalmente porque eles vão apresentar os sintomas. Então, eles vão ter maior produção de secreção, eles que vão estar com sintomas gripais. E por isso, eles têm maior potencial de transmissão. O que quer dizer, que não quer dizer, né, que pessoas que não estão com sintomas não vão transmitir, tá? Isso ainda não tem comprovação de que essas pessoas não vão transmitir, tá? O potencial de transmissão de pessoas sintomáticas é maior, mas pessoas assintomáticas também têm potencial de transmitir, tá? E aí, uma pergunta que fizeram pra gente, né, quando a gente estava ainda na fase inicial do estudo, conversando com alguns de vocês, foi: o vírus da Covid-19 é transmitido através das fezes dos infectados? Então, assim, gente, o risco, aparentemente, né, pelo que os pesquisadores vêm observado com relação a isso, é que o risco de pegar a Covid pelas fezes parece ser muito baixo, tá? Embora investigações iniciais sugiram que o vírus esteja presente nas fezes, e aí era uma preocupação muito grande com o tratamento de esgoto, né? Esse não parece ser um meio de contágio tão significativo, tá? Quanto aos outros. De qualquer forma, a forma de se prevenir é lavando as mãos. Da mesma forma, vai ao banheiro, lava as mãos, né? Então, embora ainda não hajam estudos de que realmente seja uma forma de transmissão muito importante, os cuidados são os mesmos, tá? Lavar as mãos após ir ao banheiro e antes de comer, tá? E qual o tempo, né, de sobrevivência do vírus no ambiente? Então, os estudos sugerem que os coronavírus podem sobreviver nas superfícies por um longo período, né? Só que isso varia, né, do material daquela superfície. Então, a gente tem aqui plástico,
geralmente 5 dias, papel 4 a 5 dias, vidro 4 dias, madeira 4 dias, aço 48 horas, luvas cirúrgicas 8 horas. Então, assim, depende do material. De qualquer forma, sabe-se que o vírus tem essa capacidade de ficar nas superfícies. Então, é importante sempre higienizar todas as superfícies. Mesa, faz uma compra, coloca a compra em cima da mesa, faz a limpeza, a higienização da mesa, tudo que, pode ser tocado e então precisa ser limpo, tá? Então, antes, vocês já devem ter ouvido grupos de risco, Mas hoje a gente fala grupos especiais, tá? Para Covid-19, e esse é o termo correto para ser utilizado. Então, o quadro clínico da Covid pode variar desde uma apresentação leve ou assintomática e dá até uma apresentação muito grave dessa doença. A apresentação grave geralmente está relacionado com pacientes que já têm condições clínicas pré-existentes, e idosos, tá? Então, além dos idosos, quem são essas pessoas que estão no grupo de risco? Então, pessoas com doenças cardíacas, fumantes, diabéticos e hipertenso. Então, assim, o diabético hipertenso depende também da sua condição clínica. Às vezes ele está bem, sendo bem tratado, ele está com sua doença muito bem controlada. Então, talvez ele ele esteja tudo bem com o organismo dele mesmo com a medicação. Isso é mais para pacientes que estão mais descompensados, já tem um tempo de duração da doença muito longo, tá? Já vem apresentando certas complicações da própria doença, tá? Pacientes com HIV, pacientes que têm problema renal e fazem hemodiálise, gestantes de alto risco, portadores de doenças cromossômicas e com estados de fragilidade imunológica, por exemplo, pacientes que têm síndrome de Down, pacientes que têm deficiência, os obesos e os pacientes com câncer. Então, vocês podem ver que são pessoas que já têm um comprometimento imunológico. Então, eles já apresentam uma imunidade mais baixa. Quando eles apresentam essa imunidade mais baixa, eles ficam mais susceptíveis a infecções, a complicações por essas infecções. O organismo não consegue combater o vírus, não consegue parar aquela replicação viral. Então, por isso que esses pacientes são grupos de risco, grupos especiais, não pode falar mais grupo de risco, não é o termo correto. Por isso que eles apresentam grupos especiais. Só que a gente tem que lembrar que, embora essas pessoas não estejam, os jovens e as crianças não estejam nos grupos especiais, as outras pessoas, elas também podem desenvolver a forma grave da doença. Ainda não se sabe por quê, tá? Isso ainda vai ser estudo ao longo dos anos, é tudo muito novo, então ainda não se sabe por quê alguns jovens, alguns adultos jovens apresentam a forma grave da doença, tá? Mas a gente sabe que algumas pessoas desenvolvem sim, mesmo sem ter nenhuma doença pré-existente. E quais são os sintomas da Covid-19, Principais: febre, cansaço, tosse seca. Isso são sintomas mais leves de pessoas que têm sintomas mais brandos, mas nós temos os casos mais graves, que aí é febre alta, relata uma pneumonia, uma dificuldade de respirar, que é assim, o que mais diferencia, da gripe comum, é essa falta de ar que o paciente apresenta, tá? Aqui eu trouxe para vocês que foi uma dúvida também que a gente identificou e realmente é difícil até para os profissionais de saúde identificar a diferença de uma pessoa infectada pelo coronavírus de uma pessoa que está com um resfriado ou uma gripe comum, tá? Então, eu queria mostrar para vocês, principalmente, que a falta de ar é um sintoma
que na gripe comum e no resfriado é muito raro acontecer, né? Falta de ar. E já no coronavírus, às vezes pode aparecer, tá? Vocês vão ver que os outros sintomas são muito semelhantes do coronavírus com a gripe, que é a febre, a tosse, o cansaço, tá? Dor no corpo, mal-estar. Então, o sintoma, né, que a gente fala assim, nossa, é um sintoma que é importante para o coronavírus, né, para a identificação do coronavírus, é a falta de ar. Nós também temos hoje, né, uma sintomatologia que vem sendo muito relatada, que é a perda do olfato e do paladar. Também é um sintoma que dá um alerta para uma infecção pelo coronavírus. Qual que é o tempo de incubação do vírus, então? Então, ela apresenta um período de incubação que vai de 1 a 14 dias, tá? Que é o tempo entre o contato com o vírus e o início dos primeiros sintomas, tá? O tempo médio é de 5 dias. Então, após o diagnóstico ou o início dos sintomas, o paciente deve ficar 14 dias em isolamento social. Qual que é o critério de cura? Então, uma pessoa foi diagnosticada, ela está com a Covid-19. Quando que ela é considerada curada? Mais uma vez, ainda a gente não fala em cura, tá? A gente fala em um paciente que teve uma recuperação da Covid-19. E então, a Organização Mundial de Saúde considera, no caso de doentes que foram comprovados por critério laboratorial, então ele apresentou resultado positivo para a Covid-19, o critério de cura é 2 resultados negativos com pelo menos um dia de intervalo, tá? Então, depois de um tempo, ela faz novamente o teste, ela tem que dar negativo durante, né, no primeiro dia e no segundo dia. Ali a gente fala assim, isso, ela foi curada, tá? Isso para casos que foram mais complicados. Já no casos leves de pessoas que foram assintomáticas, o tempo é o de 14 dias mesmo, tá? Mas pessoas que tiveram complicações, pessoas que ficaram internadas, o critério para falar assim, não, ela não está mais com a infecção ativa, né? É o teste, 2 resultados negativos do teste, tá? Então, pacientes com infecções mais graves que foram internados vão passar por novos testes para identificar se o vírus continua ativo no organismo. A gente vai falar sobre os testes futuramente, mas nesse caso é o teste do SWAB, tá? Que identifica a presença do vírus no organismo. É aquele teste do cotonete, né? Que faz na cavidade nasal, que é o que permite identificar se o vírus está ali ou não. E pacientes com casos leves, eles vão entrar, né, na lista de recuperados quando eles não apresentam mais sintomas após 14 dias do início da infecção. E aí, uma pergunta também que muitas pessoas fizeram pode ocorrer reinfecção? Então, uma pessoa que já teve contato com o SARS-CoV-2, já teve a Covid-19, ela pode desenvolver a doença novamente, ela pode pegar o vírus novamente? Então, para isso a gente vai dar, né, uma leve passada pelo nosso funcionamento do sistema imune. Então, nós temos 2 tipos de imunidade, a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Então, a imunidade inata, ela é presente com a gente desde quando a gente nasce. Ela vai reagir da mesma forma, independentemente do antígeno que entra em contato com a gente. E ele não tem resposta imunológica, ou seja, ele não vai lembrar no segundo contato com aquele corpo estranho, com aquele antígeno, ele não vai lembrar, olha, já tive contato com esse antígeno, vou produzir anticorpos específicos que vai combater esse antígeno. No caso da imunidade inata, não. Já na imunidade adaptativa, sim. Então, você tem um contato, né, um primeiro contato, vai ter um tempo para o organismo reagir
antígeno, né, que está invadindo, ele vai depois produzir anticorpos específicos, tá? Vai produzir uma resposta imunológica específica e depois ela vai ter memória imunológica. Então, ela vai se lembrar que ela já entrou em contato com aquele antígeno e assim ela vai ter uma resposta muito mais eficaz, muito mais rápida para combater aquele antígeno, tá? Então, não se sabe ainda se é possível, né, ter uma reinfecção pela Covid-19. Ainda já existem relatos de casos de pessoas que parecem ter sido reinfectadas, mas ainda não se sabe se são casos onde o teste, né, não apresentou uma cura, né, a pessoa não estava livre do vírus em momento algum, desde quando ela pegou, ela estava com o vírus ativo no momento, tá? Ela não teve negatividade no teste, não apresentou teste negativo posteriormente à primeira infecção, tá? E não sabe também se o vírus vai ter mutação, se ele vai entrar em contato com o organismo de novo, se o organismo não consegue ter uma resposta, ainda não se sabe. De qualquer forma, mesmo se a pessoa já tiver tido contato com a Covid-19, o ideal é que ela continue, né, após sua recuperação, mantendo o seu cuidado, mantendo as suas medidas de prevenção, tá? Então, não sabe ainda se a pessoa pode ter uma reinfecção pela Covid-19 ou se o organismo realmente produz uma resposta imune específica e aí a pessoa não tem mais contato. Ainda existem estudos que estão sendo realizados, tá? E qual que é a importância de vocês nesse momento? Como a gente falou lá no nosso primeiro encontro, vocês conhecem muito bem a comunidade onde vocês estão, vocês entendem as necessidades, vocês têm contato direto com a população. Então, nesse momento é muito importante que vocês passem o conhecimento, que vocês busquem cada vez mais se informar, porque a novidade vem a cada dia. Na montagem dos materiais, a gente tem percebido que a gente tem que ficar indo e voltando, mudando algumas coisas, porque a todo tempo existem mais novas informações, né? Como muitas das respostas que eu dei para vocês ainda não existem estudos que comprovem, ou ainda existem estudos, mas ainda não se sabe se é exatamente isso que acontece. É tudo muito novo. Nós vamos fazer, né, em dezembro, um ano do começo, né, da transmissão do vírus, do surgimento do vírus. Então, há muita coisa ainda para se descobrir. E que vocês não percam a sede de conhecimento, de buscar novas informações, para passar para as pessoas, para tirar esse disse-me-disse, as fake news. Vocês são profissionais essenciais durante esse momento e na orientação das pessoas para realizar a prevenção de forma correta. Então, vocês são fundamentais e a população conta muito com o apoio de vocês durante essa pandemia. Na próxima aula, então, nós vamos falar da prevenção da Covid-19. Eu agradeço demais a atenção de todos, o momento que cada um parou um pouquinho, né, suas atividades para assistir essa videoaula. Me coloco à disposição, assim como toda a equipe, para tirar qualquer dúvida. Se vocês quiserem saber mais sobre algum dos temas que eu falei aqui, quiser que a gente mande alguma matéria, alguma coisa que a gente achou sobre o tema, podem ficar à vontade, a gente se coloca à disposição. Muito obrigada a todos pela atenção.